E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, como eu já falei para vocês um pouco sobre a história da psiquiatria, agora dando continuidade, já entrando na parte de transtornos mentais, nós vamos começar a falar da parte de sinais e sintomas de transtornos mentais. Ou seja, quais são os sinais e sintomas que um paciente apresenta para que ele seja diagnosticado com algum tipo de transtorno mental. Lembrando que a gente não dá diagnóstico de transtornos mentais. Só que é importante que a gente saiba conhecer e identificar esses sinais e sintomas para que a gente possa ajudar no tratamento desse indivíduo. Porque lembrando que na saúde mental, particularmente, é feito todo um trabalho multidisciplinar. Não adianta só o enfermeiro tentar tratar, fazer parte desse tratamento, só o técnico de enfermagem, só o psicólogo. Não adianta esse tratamento ser feito de forma individual. Ele vai surtir efeito se ele for feito de forma individual, só que se for feito com todo esse trabalho multidisciplinar, a adesão ao tratamento pelo paciente é melhor e os resultados que encontrados, né, os resultados alcançados são muito melhores também. Então vamos lá. Falando de transtornos mentais. O que são transtornos mentais? É uma grande variedade de condições que afetam o humor, o raciocínio e o comportamento de um paciente, de um indivíduo, né? Ou seja, é qualquer tipo de é qualquer tipo de condição que vai afetar humor, raciocínio e comportamento. Ou seja, se eu tenho humor, raciocínio e o comportamento desse paciente, desse indivíduo, sendo afetado de alguma forma, isso vai influenciar muito na forma com que esse paciente vai agir, vai estar a sua inserção na sociedade de uma forma geral. O seu dia a dia vai ser afetado por conta disso. Vamos lá. Os sinais e sintomas eles precisam ser observados por toda a equipe para que que atende o paciente, a fim de manter uma avaliação dinâmica e ajustar o tratamento sempre que necessário. Ou seja, talvez em algum momento do dia onde esse paciente está sendo tratado pelo técnico de enfermagem, esse paciente ele pode apresentar alguma condição, alguma alteração de humor, alguma alteração de fala, de raciocínio, que pode ser importante para o seu tratamento. Ou seja, é importante que seja observado esses sinais e sintomas por toda a equipe e anotados em prontuário, para que a gente possa dar uma continuidade no tratamento e para que assim o tratamento seja mais eficaz, né, digamos assim. Então, a gente vai conhecer alguns sintomas das principais funções psíquicas. Em um transtorno mental, ele pode estar presente vários deles ao mesmo tempo, ou sintomas isolados. Só que não necessariamente só porque esse paciente ele vai estar apresentando vários sintomas ao mesmo tempo, isso vai ser fácil de ser identificado. E muito menos quando ele é apresentado de forma individual, né, digamos. Vamos lá, porque são vários sintomas que, de certa forma, é difícil de serem identificados. Então, quando a gente fala de alteração de percepção, a gente vai ter as alucinações, que são sensações ou percepções de que um objeto existe, mas que é extremamente. Que um objeto. Desculpa, pessoal. São sensações e percepções de que um objeto não existe, mas que é extremamente real para um paciente. Ou seja, se um paciente ele relata que tem um copo em cima de uma mesa e que esse copo ele está se movendo, a gente olha para a mesa e vê que não tem um copo em cima da mesa. Então a gente vai começar a questionar por que essa pessoa está vendo isso. Então essas são as alucinações. É quando a gente tem a percepção de que algo que não existe está presente. Como o exemplo do copo em cima da mesa que eu disse. E dentre essas alucinações, a gente vai ter alguns tipos, que seriam as alucinações auditivas, que em alguns momentos o indivíduo ele pode ter a sensação de estar, a impressão, né, desculpa, de estar ouvindo uma campainha tocar, de estar ouvindo algum tipo de zumbido e de estar ouvindo até de estar ouvindo até vozes. Então essas seriam as alucinações auditivas. Tem as alucinações visuais, que é onde o indivíduo ele tem a impressão de estar vendo coisas que não existem. A alucinação gustativa, que geralmente está associada com a olfativa, que seria a impressão de estar ouvindo desculpa, pessoal, de estar sentindo gosto,
de gostos ruins, de estar sentindo um cheiro ruim, por exemplo, de um animal morto, sentir cheiro de lixo, ou ter a sensação de estar comendo algo que está estragado, gostos amargos. Então, geralmente, a olfativa e a gustativa, elas vão estar associadas, apesar de serem tipos de alucinações mais raras. A gente vai ter as alucinações táteis, que é quando o paciente ele tem a sensação de formigamento pelo corpo, de estar sendo tocado por alguém, e as alucinações sinestésicas, que seria, como que eu vou explicar para vocês? Que seriam alucinações referentes ao tamanho de coisas. Por exemplo, é uma alucinação que está relacionada a coisas que são imóveis. O indivíduo ele tem a sensação que essas coisas estão se movendo, como por exemplo as paredes de uma casa. O indivíduo elas são imóveis e o indivíduo tem a sensação de que essas paredes estão se movendo, diminuindo talvez o espaço de um quarto ou de que o teto está diminuindo. Um tipo de transtorno que está associado a esse tipo de alucinação é a síndrome de Alice no País das Maravilhas, que é quando o paciente ele realmente tem essa percepção visual alterada. Ou seja, ele pode ter a sensação de que um braço é maior do que o outro, de que o seu cérebro está diminuindo, ou de que algo que, por exemplo, o copo que estava em cima da mesa, que tem um tamanho normal, ele pode estar muito grande ou ele pode estar muito pequeno. Ou seja, a alteração, a morfologia desse objeto é mudada através da percepção de um paciente que está sofrendo algum tipo de alucinação sinestésica. E quando a gente fala de ilusão, pessoal, ilusão e alucinação são coisas um pouco diferentes. Ao contrário das alucinações, o objeto percebido existe, mas a sua percepção é falseada ou deformada. Digamos, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, a primeira é a imagem de como se fosse um chafariz. Olhando, você vê que é um chafariz, mas talvez uma pessoa que tivesse algum tipo de transtorno mental veria dois rostos de frente um para o outro. Claro que essas imagens elas foram feitas propositalmente dessa forma, só para ilustrar mesmo o que eu estou dizendo para vocês. Só que em casos de pacientes que sofrem com algum tipo de ilusão, eles realmente conseguem ver coisas onde a gente não consegue ver. Só que diferente das alucinações, na ilusão, os indivíduos, eles veem coisas em objetos que realmente existem. E nas alucinações, eles veem objetos que não existem, eles veem coisas que não existem, certo? E para ilustrar melhor para vocês entenderem essa questão de ilusão, eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem aqui ela tá parada, só que de acordo com que a gente movimenta os nossos olhos, a gente tem a impressão que essa imagem está se movimentando, que seria uma ilusão de ótica. Só para ilustrar melhor para vocês. Mas isso seria um tipo de ilusão. É quando a gente tem um objeto, quando a gente tem uma imagem que está parada e a gente tem a impressão de que ela está se movimentando. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco sobre a alteração do pensamento. A gente vai ter dentro de alterações de pensamento, a gente vai ter alguns pontos que a gente vai trabalhar, como a inibição de pensamento. Este se apresenta lentificado, pouco produtivo, com pobreza de temas. Ou seja, o pensamento dessa pessoa é inibido. Essa pessoa tem um vocabulário pobre, ela não consegue se comunicar bem. O pensamento é muito mais lento de pessoas que não têm essa inibição de pensamento. O indivíduo costuma falar em voz mais baixa, fica sempre repetindo as mesmas ideias, típico dos quadros depressivos. Ou seja, por conta dessa inibição de pensamento, dessa pobreza de temas, a pessoa ela acaba repetindo várias vezes a mesma ideia, o mesmo assunto, falando várias vezes sobre a mesma coisa. A gente vai ter a fuga de ideias. O indivíduo tem um aporte grande de ideias e não consegue concluí-las. Ou seja, é como se fosse uma pessoa que pensa várias coisas ao mesmo tempo. Ela dá início, por exemplo, em uma conversa, ela dá início em um assunto e antes de finalizar esse assunto, ela já pula para outro assunto e já vai pulando para outro, para outro, para outro. Ou seja, ela tem uma fuga de ideias. O pensamento dela, digamos que é muito acelerado. A pessoa pensa em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue dar continuidade em um raciocínio, em uma linha de raciocínio dentro de uma conversa,
dentro de algum tipo de atividade que é realizada. A gente vai ter a desagregação do pensamento, que é quando o indivíduo constrói sentenças corretas, mas sem um sentido compreensível. Por exemplo, eu vou criar uma frase para vocês. Se você gostava de jaca, por que roubou a minha bicicleta? Eu estou criando uma sentença correta, a minha fala está sendo certa, só que ela não tem coerência. Eu começo falando para vocês, se você não gostava de jaca, por que roubou a minha bicicleta? Ou seja, a pessoa tem a desagregação do pensamento. Ela constrói a sentença certa, ela formula a frase certa, só que são coisas completamente divergentes. Não tem coerência dentro dessa fala. E a gente vai ter um indivíduo que. Desculpa, a gente vai ter a perseveração, que é quando o indivíduo repete persistentemente a mesma palavra ou ideias em propostas e respostas a perguntas diferentes. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é saúde mental, vocês vão me responder. E se eu perguntar para vocês o que são transtornos mentais, vocês vão me responder a mesma coisa que vocês responderam na pergunta anterior. Isso seria perseveração. É quando você faz perguntas diferentes, vocês conversam sobre temas diferentes, assuntos diferentes com o indivíduo, e ele fala. E a resposta dele é sempre a mesma para todas as perguntas, independente do que está sendo perguntado. Beleza, pessoal? Nossa aulinha de hoje é basicamente isso. Eu não vou falar muita coisa para vocês dentro de uma aula só, para não confundir a cabeça de vocês. Eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Vocês podem estar me mandando recadinho lá no portal que eu vou respondendo vocês. E qualquer coisa eu estou à disposição. Na próxima aula, pessoal, a gente vai dar continuidade nesse assunto, mas já falando da parte de alterações de linguagem. Beleza? Então espero vocês. Beijão, fique com Deus.